serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha descendência frutificará a Tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que nós possamos sempre, a cada dia, dizer: eu e minha casa serviremos e servimos ao Senhor. Nós vamos fazer a leitura uníssona que se encontra no Salmo 127. Vamos ler conforme está proposto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha Na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. todos, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Esse versículo que fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se o Senhor não guardar, irmãos, quem nos guardará? Quem nos livrará durante o dia de tantas coisas ruins desse mundo? Só o Senhor. E nós devemos ser gratos a Ele por isso. Nós vamos então adorar a esse Deus, dizendo que somente Ele é digno de ser louvado. Que Ele, somente Ele, nós devemos dizer: Senhor,
todo louvor é para ti. Esse louvor diz: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Então vamos adorar e louvar esse Deus tão maravilhoso que nos guarda. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te somente Ele. Força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Oh Deus, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A promessa que ele fez é que um dia ele voltaria. E um dia ele irá voltar. E nós iremos com ele para o céu. Que essa seja sempre a sua maior promessa. Você guarde sempre essa promessa no seu coração. E nós vamos continuar adorando esse Deus. E dizer que nós vemos a glória do Senhor aqui, porque Ele está presente em nosso meio, amém? Porque isso aqui é para Ele, somente para Ele.
Nós vamos agora adorar o Senhor, dizendo e adorando, glorificando mais uma vez o nome dele. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! Vou pedir para Cacilda vir aqui fazer uma oração de louvor. E logo em seguida nós estaremos falando o nosso tema, nossa divisa e cantando o nosso hino oficial. Uma oração de exaltação ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, como é bom louvar o Teu nome, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que Tu continue sendo conosco neste culto, que o Teu nome continue sendo exaltado, ó Deus, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado por tudo. Continua falando conosco, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então estar falando do nosso tema. O doce sabor da família. Vamos lá? Vamos falar a nossa divisa que se encontra em Gálatas 5, 22, 23. Todos juntos? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não há lei contra essas coisas. Vamos dizer? Minha família é o fruto da criação de Deus. Minha família, fruto da criação de Deus, dando sabor, manifestando a glória do Pai. Minha família, fruto da criação de Deus, dando sabor, manifestando a glória do Pai. O
juntos, bem forte. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cumprimente seu irmão, estamos ligados. Estamos ligados na videira. Cumprimente o irmão, cumprimente. Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Jesus, minha família, fruto da criação de Deus, dando sabor, manifestando a glória do Pai. Minha família, fruto da criação de Deus, dando sabor, manifestando a glória do Pai. O fruto do Espírito vivendo em nosso lar, a cada momento ministrando no coração. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estamos ligados na videira verdadeira. Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Jesus. Bem, poder sentar. Nós vamos fazer agora o nosso momento de oração. E diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando a gente começou aqui, eu pedi ao Cícero para ver se ele podia dirigir esse momento. E o Cícero falou assim: ah, Simone, eu não estou bem não. Minha sogra está internada. Mas se não tiver jeito, a gente faz esse momento. E o Senhor falou: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Já ministrando aos nossos corações e falando nesse momento. Boa noite, igreja. O salmista diz: Senhor, inclina para mim os teus ouvidos, ouça a voz do meu clamor. Existem situações que nos trazem angústias e a gente busca a Deus. Às vezes é problema de enfermidade, problema de desemprego, problemas de relacionamentos dentro de casa e fora de casa. Isso nos traz angústia e o nosso coração fica quebrado. E a gente busca Deus. Existem situações que nos trazem aborrecimento. Um problema de relacionamento dentro de casa, com a esposa, com filhos ou com parente, às vezes com o vizinho. Problema de relacionamento no trabalho. E às vezes até o problema somos nós mesmos, a gente nem sabe. Mas nesse momento a gente busca Deus.
Existem momentos que nos trazem alegrias e a gente louva a Deus e busca a Deus. Mas neste momento muita gente esquece de Deus, no momento alegres. Mas a gente tem que agradecer a Deus. Então este é o momento propício, né, para nós buscarmos a Deus, pedir pela sua misericórdia ou pedir louvor de agradecimento. Então, nesse momento, eu gostaria que você procurasse um amigo, uma pessoa, e vamos orar por aquilo que lhe traz angústia, por aquilo que lhe está lhe aborrecendo, e agradecer por aquilo que te traz alegria. E daqui a algum tempinho eu vou estar quebrando o silêncio. Vamos orar. Grandioso e amado Deus, mais uma vez, ó Pai, lhe agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa, ó Pai, nessa noite maravilhosa, uma noite de temperatura amena, e podermos estar aqui reunidos com outros irmãos, ou à distância, ó Pai, assistindo este culto dos nossos lares. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que qualquer que seja a circunstância nas quais nós estejamos passando, a Tua mão sempre estará sobre nossas vidas, sempre estará nos guiando, Pai. Mesmo naqueles momentos, ó Deus, que a gente não percebe, mas temos certeza que Tu estás conosco, Pai. A Tua palavra diz que em tudo dai graça, e nós somos corações gratos ao Pai, por tudo que Tu tens feito para conosco, por nos ter sustentado e mantido de pé, ó Deus. Te peço, ó Pai, com o coração apertado, ó Pai,
pelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, que são algumas. Tu sabes, ó Deus, a dor que está no coração de cada uma delas. Teu Espírito Santo pode estar ali confortando, fazendo com que esse momento passe, ó Pai, e a dor amenize, ó Deus, e a lembrança fique somente as boas lembranças. Sede, ó Pai, com os que estão enfermos, ó Deus. Sabemos que um ente querido, quando está acamado, no leito do hospital, no CTI, estabiliza toda a família, ó Deus. Mas também que esse momento sirva, ó Deus, para que possamos estar unidos, ó Deus, se não presente, mas em coração, em mente, e possamos estar te pedindo a sua bênção, ó Pai, que possamos estar nos conduzindo. Também, ó Pai, te pedimos por todos, ó Pai, que por algum motivo estão alegres, ó Deus, por uma bênção recebida. Estamos em época de concurso, de vestibular, de concursos das escolas militares. Sabemos, ó Pai, quanto os jovens, principalmente, se dedicam, ó Pai, para esta fase. Esteja com eles, ó Pai, e quando lograrem êxitos, que os seus corações estejam gratos, ó Pai, pela bênção recebida. Obrigado, ó Deus, pela bênção de estarmos vivos. Se aqui estamos, é porque Tu assim permitiu. Abençoe-nos, ó Deus, e esteja conosco ainda no desenrolar desse culto, Pai. Aceita o nosso culto racional. Por essas bênçãos te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Momento de dedicação de vida, talentos e bens. Momento em que a alegria no coração, a gente agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pedimos a Ele sabedoria para podermos administrar a parte que nos cabe, que é os 90%, sabendo que 100% é de Deus. E Ele tem que nos dar sabedoria para isto. Vamos ler 1 Crônicas 29, 17. Vamos ler junto? Sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição teu povo, que aqui está, tem contribuído. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criastes sim todas as coisas,
colocar de pé, vou pedir à irmã Josiné que esteja nos elevando a Deus uma palavra de agradecimento por esse momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite te dar graças, Senhor, pela tua bondade e sua misericórdia. Senhor, quero nesse momento apresentar diante de Ti os dízimos e ofertas, ó Deus, que foram depositados aqui na Tua casa. Que o Senhor possa estar abençoando, multiplicando, Senhor Deus, cada vida que pôde contribuir. E aqueles, ó Deus, que não puderam, que o Senhor possa também estar abençoando, Pai. Que eles possam estar sentindo, Senhor Deus, a Tua provisão a cada dia. Eu te agradeço por todo o cuidado. Peço a Tua bênção sobre a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você vai cantar. A minha Bíblia está aí no banco, é branca. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz, amém? Nesse momento, eu gostaria de convidar você a entregar ao Senhor tudo que você tem, sua vida, sua família, seus bens, seus talentos. E vamos consagrar a Ele a nossa casa, primeiramente. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre o seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a Ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, sim, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém.
Irmãos, nós estamos no mês da família, numa quarta-feira em que o culto é dirigido pelo Ministério de Família. Aqui, cada quarta-feira, um ministério da igreja dirige o culto. E hoje é o da família. E nós temos a grata satisfação de termos conosco o pastor Moisés Ribeiro, da Assembleia de Deus de Nova Cidade. O pastor já esteve aqui algumas vezes, também já participou dos eventos do encontro de casais. E sempre é bom tê-lo aqui, pastor, e ouvir a sua palavra, que é excelente. Eu tenho certeza que Deus colocou no coração do Senhor para transmitir para a gente agora. E eu não sei se Ele vai ensinar a gente a soletrar alguma coisa dessa vez, né? Mas o pastor está acompanhado da esposa, e com certeza ele vai fazer a apresentação. Então, pastor, o púlpito é do Senhor. Meus irmãos, boa noite a todos. Como o nosso irmão Cícero, a quem já sou grato por ter me convidado, ele gostaria que eu viesse em janeiro, né? Mas janeiro nós fazemos culto todos os dias lá em nossa igreja. É o mês de oração. Aí cada dia vem um pregador de fora e eu recepciono ele todos os dias do mês de janeiro, né? E nossa igreja Assembleia de Deus em Nilópolis, Nova Cidade, já estamos lá, vamos completar agora, dia 30 de junho, se Deus permitir, 30 anos lá, trabalhando com aquela igreja, com aquele povo. E Deus tem abençoado, tem enriquecido nossas vidas ali. E sou grato a Deus pela vida do pastor Arildo, que confiou mais uma vez este púlpito. Na verdade, eu fui embaixador do Rei nessa igreja, né? Nascido, criado na Assembleia de Deus, mas vim para cá para ser embaixador do Rei, na gestão ali do Antônio Lobo, que até hoje está envolvido com isso aí, e o Jonas Leal, né? Jonas Leal, né? E o Eli, né? Eli, que já foi, hoje está lá em Resende, né? Então, é uma benção, irmãos, rever alguns irmãos, alguns amigos que aqui estamos, né? Giovanni, Pablo Giovanni, Josinéia, e todos vocês aí, ó, que a gente se encontra aí na rua, né? Que eu sou morador de Éden desde que nasci. Então, esse período de embaixada me fez aqui como se fosse um estágio para aquilo que Deus queria. A Rosa está ali, também fomos criados praticamente juntos, né? Então, nós ficamos aqui um período na embaixada e isso trouxe muitos frutos, tá? Muitos frutos para a minha vida, de maneira que me trouxe também oportunidades como essa de estar em alguns púlpitos, e não poucos, né? Púlpitos batistas, porque me deu um equilíbrio, por ser assembleano, né? Então, me deu um equilíbrio para estar nesses púlpitos batistas, não são poucos, não. E Deus tem abençoado, né? Esse meu período de estar na Assembleia de Deus, voltar para a Assembleia de Deus, e lá estar sendo usado pelo Senhor, como vocês aqui estão sendo usados pelo Senhor. Mas, irmãos, eu vim aqui uma ocasião, ministrei no evento de casais, né, um retiro, e também estive aqui quando a Induanuda estava coordenando os cursos de casados para sempre, e eu vim aqui trazer uma palavra também naquela ocasião. Isso deve ter uns 5 ou 6 anos, uns 5 ou 6 anos. E hoje estou de volta aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 128 e falar sobre os 4 pilares da família saudável. Salmo 128. O texto diz-nos assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém
em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bom, lida aqui esse texto que você vai ficar meditando nele. Nós estaremos falando algumas coisas sobre os 4 pilares de uma família saudável. Mas, como nosso irmão Cícero Avelar mencionou, estou acompanhado, como sempre, não é de outra forma, seria diferente, né? Da Ana, com quem sou casado há 39 anos, 5 meses e 7 dias. Ó, é muita bênção, né? Esse ano faremos 40 anos de casados, assim permitindo o Senhor, e nós servimos ao Senhor juntos, trabalhamos juntos, dormimos juntos, fazemos tudo juntos. E se Deus um dia permitir, morreremos juntos. Olha, aí elas não gostam, não. Meus irmãos, os 4 pilares da família saudável, de uma família saudável, fundamentado no Salmo 128. Eu quero dizer para os irmãos que todos, sem exceção, acredito que todos, em toda parte do mundo, acredita que a família é um projeto de Deus. Todo mundo sabe, às vezes você vê nos veículos, né, nas casas, família, projeto de Deus, né? Ou ideia de Deus, mas geralmente um projeto de Deus. E todos nós sabemos, segundo as Escrituras, em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, que o Senhor mesmo, Ele planejou, mas Ele mesmo também edificou, que é muito diferente dos projetistas que nós conhecemos, que estudam engenharia, fazem o projeto. Geralmente eles fazem o projeto, mas ele passa para alguém construir. O projetista dificilmente põe mão à obra ali na prática. Ele vai para o campo teórico, na mente dele já está tudo construído. Ele sabe como vai ficar, mas ele passa para alguém que começa a construir. Deus não, Ele fez o projeto da família, versículo 18, e depois Ele mesmo colocou a mão na massa e construiu. Então, imagine um projeto de Deus e uma construção de Deus. Tem tudo para dar certo. Mas tem uma coisa que Deus, Ele deixou para nós como responsabilidade nessa terra, e isso é que tem dado ruim. Não é a parte dele, é a nossa parte, que é o que chamamos de manutenção. Deus não faz manutenção em família. A gente até queria que Ele fizesse, né? Mandasse um anjo do céu, resolvesse todas as questões. Ele não faz. Ele projetou, Ele edificou, mas a manutenção da família, ou seja, manter essa família saudável do jeito que Ele a projetou e edificou, como foi lido aqui o Salmo 127, então, isso é manutenção, e essa parte compete a nós. Deus não faz. Nós é quem temos que fazer essa parte de mantê-la saudável. Percebe que Ele estruturou, deixou tudo direitinho, um jardim, tudo arrumadinho, tudo, irmãos, todos os detalhes, todas as condições para que o homem e a mulher vivessem felizes para sempre, né? Agora, se o jardim se tornou, vamos dizer assim, na vida do casal, se tornou uma arena, se tornou um lugar sombrio, isso não foi culpa de Deus, a culpa é do homem. Ele é quem precisa tomar conta, arar a terra, cuidar das flores, cuidar do jardim, para que tudo continue normal dentro daquele plano estabelecido por Deus. Então, quando Deus fez a família e ela falhou, a Bíblia nos mostra várias famílias que tentaram, de alguma sorte, assim, voltar ao estado original, mas todos eles parece que não tiveram muito sucesso, e alguns tiveram problemas. Nós vimos várias casas na Bíblia. Se formos começar pela casa de Noé, teve problema, a casa de Abraão teve problema, várias casas. A casa de Davi, então, era uma confusão só. Várias casas tiveram problemas. Agora, Deus, então, Ele estabeleceu uma casa padrão para nós, uma casa padrão. É como se fosse assim, uma maquete, uma casa montada. Vamos fazer assim uma similaridade com o tabernáculo, que foi um projeto de Deus para Israel, e Ele foi enfático em dizer: Moisés, tu vai construir tudo conforme eu te mostrei. Tudo era arrumadinho, tudo era jeitosinho,
Do jeito que Deus mostrou, Moisés construiu e manteve aquele tabernáculo. Manteve aquele tabernáculo durante anos e mais anos, né? Para que funcionasse. E Deus estabeleceu, então, colocou uma casa, vamos dizer assim, nas Sagradas Escrituras, para ser padrão. A casa que nós estamos falando é o registro do Salmo 128. Enxergue como uma casa que você está sendo convidado a visitá-la comigo. Você está sendo convidado. É claro que quando nós entramos numa casa, primeiro nós olhamos o externo. A área externa, às vezes, ela pode ser muito arrumadinha, muito bonitinha, ou pode também não ser lá muito arrumada. Tem pessoas que têm a condição e não querem, porque às vezes ele fala assim, eu não quero que chame muita atenção a minha casa, não é isso? Aí ele faz assim e quase ninguém vê a sua casa. Mas quando você entra, aí tem uma problemática. Quando você entra na minha casa, aí é uma palavra assim de praxe, nós falamos assim, ó, não repara, né? Assim, pode estar arrumadinha, mas a gente sempre fala isso para o visitante, já viu? Não repara. Aí acaba aguçando a curiosidade e o visitante acaba reparando, né? Era melhor não ter falado nada. Mas quando se entra no Salmo 128, imagine como uma casa montada, Salmo 128, e ali é para você reparar, porque é uma casa padrão. O Senhor estabeleceu essa casa para ser padrão para nossas vidas, e nós, então, entendermos quais são os 4 pilares de uma família saudável, que está aqui no Salmo 128, nos seus 6 versos. Então, olha, primeiro, pilar para uma família saudável, estabelecida imediatamente quando você entra nessa casa, está no verso de número 1, é o temor de Deus. Temor de Deus. Para pensar, irmãos, vamos parar para pensar, para analisar. Temor de Deus. Quando a Bíblia começa esse salmo, nós lemos aqui, diz assim, olha, bem-aventurado, ou como diz a versão, uma versão hoje muito comum, que é a Nova Versão Internacional, chamada NVI, ela diz assim, é feliz o homem que teme ao Senhor. Aliás, é muito feliz o homem que teme ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos, que é pilar na vida de uma família saudável, é o temor de Deus. E percebe-se como hoje o adversário, o nosso adversário, ele tem trabalhado muito para que as pessoas percam o temor de Deus. As pessoas estão brincando com aquilo que é sagrado, tornando profano aquilo que é sagrado. Ele sempre fez isso. Ele procurou sempre deturpar aquilo que é sagrado para se tornar profano. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é o profano entrando no lugar do sagrado. Percebe que no Antigo Testamento, ou também no Novo Testamento, vamos colocar assim, há expressões de que Deus permitiu a destruição do templo, mas não suportou o profano entrar dentro do sagrado. Ele não consegue suportar o profano ser misturado com o sagrado. E o que faz o profano entrar no lugar do sagrado? É a falta de temor de Deus. O temor de Deus, segundo segundo Salmo 8, verso 18, é odiar o mal. Odiar o mal, e a soberba e a arrogância. Então, imagine já uma casa que tem o temor de Deus. Vamos começar assim. É uma casa que o temor de Deus ainda está em pauta, ainda está em vigência. Primeira coisa que você observa dentro desta casa é que essa casa odeia o mal. Ela não consegue compactuar com maldade. Ela não consegue compactuar com alguma coisa que não seja a presença de Deus, com alguma coisa que não seja a santidade de Deus. Aí, diz assim, é odiar o mal, a soberba e a arrogância. Então, eu suponho, dentro das Escrituras, que quando a minha casa ela tem soberba, que já é uma ação que vai dar problema na família, a soberba precede a ruína, né? E a arrogância está junto com essa soberba, o fruto do Espírito que aqui foi dito, foi citado, foi cantado, quase que no penúltimo louvor, talvez, né? Então, 2 louvores antes do último. Aí o que acontece, antepenúltimo, esse fruto do Espírito, que ele precisa estar em nossas vidas, e a maior área de atuação do fruto do Espírito, pasme, não é na igreja, mas é em casa.
É ali que nós vamos exercer o fruto do Espírito, porque a família lá pronta, forte, tornará essa igreja pronta e essa igreja forte. Aí o que acontece? Temor de Deus, aqui, olha, o Salmo agora 19, verso 9, diz que o temor de Deus, do Senhor, é limpo. É limpo. Ou seja, quando você teme a Deus, a sua casa teme a Deus, você não compactua com coisas erradas, com coisas sujas. A sua casa precisa ser limpa. A sua casa, essa casa que o Salmo 128 está mostrando como casa padrão, que todos nós gostaríamos de ter, uma casa abençoada, ela precisa ser limpa. Já tentou viver bem, viver tranquilo, viver saudável numa casa suja, num ambiente sujo? É uma coisa horrível, só para quem mesmo já está acostumado com a sujeira. Mas quem está acostumado com coisa limpa, quer ver tudo organizadinho, quer ver tudo limpinho, cheiroso. E o temor do Senhor, ele é limpo. Quando nós misturamos as coisas, irmãos, e um dos maiores problemas, eu não estou falando a nível de igreja, aqui é problema do pastor Arildo, né? Disciplinar a igreja, mas nossa casa, um dos maiores problemas que hoje nós estamos vivenciando é porque as pessoas, por falta de temor a Deus, elas acreditam que não tem nada a ver. Isso que eu faço não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Assim que as pessoas falam, gente, a nossa casa, precisa ser a casa em que Deus, ele não apenas visite, mas ele seja, como o Salmo 127, um membro invisível, mas sempre presente. Ele precisa coordenar a nossa casa. Por isso que o temor de Deus é quem fará com que Deus esteja presente em nossa família, é o temor de Deus, quem vai fazer com que eu entenda que o temor dele é limpo, então eu não posso misturar. Lembra que o apóstolo Paulo, aos Filipenses 4:8, ele disse assim, olha, tudo que for honesto, olha quanta desonestidade às vezes nós trazemos para dentro de casa, quantos frutos de bens maus adquiridos nós trazemos para dentro de casa. E às vezes achamos que é uma bênção, alguém facilitou para nós. Gente, nós precisamos ter o temor de Deus. Então ele diz, tudo que é honesto, que é puro, que é amável, que é cordial, se alguma coisa boa há nisso, se algum louvor, então isso ocupe os vossos pensamentos. Ou seja, faz o temor de Deus entender, o temor de Deus nos faz entender que ele é limpo. Então o temor do Senhor, segundo essas escrituras que nós lemos, ele acaba fazendo o quê? Nos livrando de maus hábitos. Maus hábitos é o temor de Deus. Irmãos, eu sei que todo mundo às vezes fala assim, mas aquela família não é cristã. Eu não estou falando de uma família cristã, estou falando de uma família saudável. Não estou falando de uma família cristã. A Bíblia, ela não foi escrita para crente, a Bíblia foi escrita. É a palavra de Deus para todo aquele que nele crê. Então, essa palavra aqui foi escrita para geral. Se uma pessoa ela não lê as Escrituras ou não tem o temor de Deus, Deus não vai excusá-la de um compromisso porque ela não sabe ler, ela não leu a palavra, ela não é cristã ainda. Não é assim que funciona, não. As Escrituras estão aqui como parâmetro. Todo casamento, toda família é instituído e abençoado por Deus. Não importa se o camarada casou na porta do botequim. Quem idealizou, projetou e edificou o casamento foi Deus, não foi mais ninguém. Então é Deus que está nesse negócio, é Ele que está pronto para abençoar, como disse Abraão, não algumas famílias, todas as famílias da terra. Agora, os parâmetros estão aqui. E dentro disso aqui, olha, a palavra nos diz que o temor de Deus, irmãos, esse temor de Deus, ele nos livra de maus hábitos. Se a tua casa tem maus hábitos, aí nós vamos daqui a pouco observar alguns detalhes, maus hábitos em todos os sentidos que você parar para pensar, o que é o mau hábito? É aquilo que não agrada, não agrada a Deus, não agrada ao próximo, não agrada ao ser humano, não agrada a ninguém. Esses maus hábitos, eles precisam ser tirados de nossa casa. Agora, quem sou eu para dizer quais são os maus hábitos que estão na sua casa? Quem é você para dizer quais são os maus hábitos que eu tenho em casa? Eu preciso fazer uma avaliação e ir tirando essas coisinhas que atrapalham. Às vezes nós achamos que isso pode não atrapalhar, mas percebe que
a Bíblia diz assim, uma briga, uma contenda, uma dissensão, não precisa ser agressão física, não, uma dissensão, um desacordo entre um homem e uma mulher impede as orações. Olha só, são maus hábitos. Aí se impede as orações, Deus não pode atuar. Por isso, tanta gente sofrendo. Aqui está o padrão para nossas vidas. Então, primeiro é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aí uma família que teme a Deus, vamos então entender, é uma família que se aplica à oração. Quem teme a Deus, ora. É uma família que se aplica à meditação da palavra. Quantas pessoas não pegam mais nessa palavra? Ah, eu queria ter uma família igual a daquele. Irmãos, toda a família, ela é imperfeita. Então, está muito longe. Aliás, eu não falei, nós temos 2 filhos e um neto, né? Já vivem a sua vida, mas nós hoje somos sozinhos, Ana e eu. Claro, eles moram perto, então estou sempre lá. Mas Ana e eu. Aí os netos, um neto só de 11 anos, e mora lá com seus pais, e o meu filho mora também já com a sua esposa, então está vivendo a vida deles, mas não tem filhos. Agora, toda a família, tanto a minha quanto a deles, que eles já formaram, essa família precisa ter isso aqui, ó. Sabe que Moody, um grande evangelista do século XIX, é claro que ele dizia isso em linhas gerais, a quem ele estava pregando, mas eu vou trazer isso para a nossa casa, para a nossa vida, como cristão. Ele dizia assim, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Isso vale para a nossa casa. Agora, quantas famílias, quantas casas já não tem mais a palavra de Deus? Não tem oração, porque nós somos intertidos com muitas outras coisas. Aí envolvemos-nos com tantas coisas e não oramos mais. Tem pessoas que não se desvencilham para orar. Nós falamos muito sobre orar juntos. Aí quantas pessoas, às vezes pode estar entre nós, mas quantas pessoas, às vezes a esposa vai dormir ou vice-versa, e o camarada ainda fica na televisão até de madrugada. Por que não desliga e vão orar juntos e dormem juntos? Isso vai fortalecer a família, nós aprendemos isso. Nós aprendemos, tem muitas coisas que o Senhor nos ensinou antes mesmo de ter cursos de casais, essas coisas que hoje a gente tem que nos abençoa muito, mas muito antes, porque as Escrituras, elas nos ensinam. O Espírito Santo, foi cantado aqui, o Espírito Santo está na nossa casa e fala conosco. É Ele quem é o nosso orientador. Então, olha, precisa dessa palavra. E além da oração e da meditação, é preciso também a adoração. Adoração. Aí você, não, hoje eu já adorei. Aí a pessoa vem aqui, levantou, adorou, cantou, bateu palma e tal, se assentou. Adoração é modo de vida. É modo de vida. Você adora quando você vive o que está escrito. Você adora quando as pessoas olham para nós e dizem assim, essa família é diferente. Você adora. Lembra quando Jesus falou com os seus discípulos e disse em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, aí nas entrelinhas disse assim, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, e vocês devem praticar as boas obras, ou seja, andar corretamente, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, a minha vida tem que ser uma adoração. A minha vida é quando eu andar. Pensa, quando Deus, naquele momento em que ele estava extremamente irado, estava já, vamos dizer assim, só faltava uma gotinha para poder acabar com tudo, que em Gênesis capítulo 6, aí quando chega no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz assim, e Deus achou graça em Noé. Olha só, ele estava extremamente irado, mas quando ele viu aquele velhinho de 500 anos, que a Bíblia diz, aí ele abriu um sorriso. Quando diz achar graça, no texto ali, no hebraico, é abrir um sorriso. É igual quando a gente se viu hoje, né? Você chegou a abrir um sorriso. Aliás, Jonas é o sorriso, né? Jonas é o sorriso da igreja. Então, aí abriu um sorriso, é assim, entendeu? Deus se agradou, Deus estava com a cara fechada, imagine assim, querendo destruir, já tinha dito que ia destruir toda a humanidade, não ia sobrar nada, mas quando ele viu Noé, aí então ele abriu um sorriso para Noé. É assim, se você encontra uma pessoa que você não gosta, não admira, não quer proximidade, você não vai sorrir para ela, você vai fechar, não é isso?
a cara. Mas quando você encontra alguém que você gosta, alguém que você quer proximidade, aí você sorri para ele. Então, olha, para essa pessoa. E Deus sorriu para Noé. Quando Deus sorriu para Noé, engraçado, todo mundo estava perdido, mas Deus resolveu, por conta do testemunho de Noé, que a Bíblia diz, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele tinha temor de Deus. E por causa desse temor de Deus, Deus resolveu dar uma oportunidade de bênção para todas as famílias da terra. Olha só, perdeu quem quis, mas Deus deu. Então, o primeiro pilar de uma família saudável, sem dúvida, nas Escrituras, é o temor de Deus. Você precisa voltar a temer a Deus. Se você perdeu um pouquinho, está fazendo uma mistura, as pessoas estão pensando que Deus não está preocupado com isso ou com aquilo, aí volta a ter o temor de Deus, volta a ter o temor de Deus, pede de volta isso no teu coração, porque, irmãos, o Senhor é santo, Ele não compactua com coisas erradas. Hoje, a gente está vendo muita coisa errada dentro da casa. Isso é uma crítica. Eu já fiz inúmeros casamentos, cerimônias de 15 anos, mas eu já disse de púlpito na igreja que eu estou tão desanimado de participar dessas festas. Estou querendo só fazer assim, a cerimônia e ir embora para casa, né? Não mais participar, porque as pessoas fazem uma cerimônia na casa de Deus, olha só, fazem, aí está tudo direitinho. Quando chega no salão, já entra o som de Michael Jackson. Nós vimos isso várias vezes, né? Aí aquilo dá aquela, sabe? Não tem mais aquela coisa assim de que, poxa, Deus está comigo. Como essa família vai começar certo? Está entendendo? Então é muito difícil. O temor de Deus e o respeito nesta casa é o mesmo que o Senhor está na tua casa, o Senhor está no teu trabalho, o Senhor está na sua vida. Então esse temor não pode faltar. É o da família mesmo. Esse temor. Todo mundo precisa temer a Deus, todo mundo precisa temer a Deus. E a sua família que já tem o princípio de conhecimento das Escrituras, tem que temer a Deus, coloca isso em ordem na sua casa, parte do temor de Deus. Agora, observe uma coisa, um segundo princípio que nós queremos observar, o segundo pilar, né, para uma família saudável, está no verso de número 2. É o cumprimento dos deveres sociais. É uma outra causa que muitas pessoas, elas querem ter sucesso na família, mas não querem cumprir com os deveres sociais que lhe é instaurado. Quantas pessoas, observa, quantas pessoas elas estão tentando enriquecer, às vezes ilicitamente, apressadamente, ou fazendo uma fezinha, num jogo lotérico aí, qualquer que seja o jogo, eu não entendo de jogo porque eu não jogo, né? Então, mas qualquer que seja o jogo, aí a pessoa querendo fazer uma fezinha para enriquecer, às vezes, entre aspas, vamos dizer, licitamente, mas ele quer, entre aspas, né? Mas ele quer apressadamente enriquecer. Deus deixou uma forma para a nossa família ser abençoada, está aqui, no verso de número 2 do Salmo 128, que são o cumprimento dos deveres sociais que devemos ter para o sucesso de Deus em nossa família. Olha, mesmo com as mais variadas profissões e diferentes salários que podemos ter, tá? Isso é natural, tá, gente? Profissões diferentes, salários diferenciados, isso aí é uma coisa natural na vida de qualquer um. Mas, mesmo assim, todos nós podemos e devemos ser coerentes quanto aos objetivos do trabalho. Quais são os objetivos do trabalho estabelecidos por Deus? Porque, às vezes, você ainda ouve uma pessoa que ela não quer cumprir o seu dever social e quer que a sua família seja bem-sucedida. Não será, não será. Não estou jogando praga, não, e nem estou sendo cético, mas não será bem-sucedida, porque Deus já estabeleceu essas normativas para o nosso sucesso. Aí o que diz as Escrituras? Que Deus, ele fez o homem para o trabalho. É claro que agora temos uma versão, as versões mais antigas, tal como King James e outras mais, então essas versões, elas trazem o livro de Jó, capítulo 5, verso 7, assim, capítulo 5, verso 7. Como o homem, como a faísca voa para cima, assim nasce o homem para o trabalho. Aí, isso aqui agora está quase extinto nas Escrituras, porque colocaram uma versão que diz assim, como a faísca voa para cima, assim nasce o homem para a provação. Aí, então, descaracterizou um pouquinho, né?
Aí, observa, mas tudo bem, eu vou continuar com o nasce homem para o trabalho. Aí as pessoas não querem trabalhar. As pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem assim, o dia que eu encontrar quem inventou o trabalho, olha só, quem inventou o trabalho, Deus estabeleceu o trabalho como uma forma de o homem ser abençoado e ser o provedor da sua casa, ter o provimento de Deus dado pelas nossas mãos. Aí o verso 2 diz assim, os objetivos do trabalho, primeiro, produzir sustento, do trabalho das tuas mãos comerás, está escrito assim, do trabalho dessas mãos eu vou comer. É interessante, eu vou dizer para vocês, como eu fui criado na Assembleia de Deus, e eu não sei se os batistas eram assim, agora não vou lembrar, não vou recordar, se alguém já me falou alguma coisa, mas toda casa de assembleano tinha uma caixinha de promessas. Batista tinha também? Tinha, né? A caixinha de promessas, olha o nome, sugestivo, né? Hoje quase ninguém mais usa. Cheio de versículos bíblicos, é claro que alguém diz hoje, claro, na minha sã consciência, embora eu creio então que eu tivesse menos de 13 anos, porque aos 13 eu já tinha lido o Novo Testamento 5 vezes, então eu já li a Bíblia. Agora, embora eu tivesse criança, vamos dizer assim, eu acreditava e apanhava o versículo lá todo dia para ler. E um dia eu puxei um versículo e não saiu assim, descansa, monta uma rede, uma cadeira de balanço, nada disso, né? Saiu assim, olha, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. Aquilo gravou no meu coração. Eu nunca hesitei em trabalhar, então eu acredito que eu vou morrer trabalhando, mas também vou morrer comendo. E não tem coisa melhor do que comer? Tem? Aqui entre nós, tem alguma coisa melhor do que comer? Quantos já comeram hoje aqui? Ah lá, todos, gente, mais de uma vez. Não vou nem falar mais de 5, né? Então, aí olha, todos, porque comer é uma coisa muito boa. Você já viu algum crente morrer de fome? Pode morrer obeso, né? Mas de fome não morre, gente. De fome não morre, porque comer é muito bom, é agradável. Ninguém fica forçando uma barra, é claro, força quando é alguma coisa que você não gosta, mas sempre tem alguma coisa que você dá maior preferência, e você então come com uma satisfação, uma alegria, né? Tremenda. Então, olha, sempre foi assim, o ser humano é assim, né? Então, o cumprimento dos deveres, vamos ser coerentes, não importa quanto você ganha, não importa a sua profissão, porque a bênção do Senhor não está no quantitativo que você ganha, a bênção do Senhor é que enriquece. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu ganhasse o que fulano ganha, olha, tem tanta gente que ganha bem, ou melhor dizendo, e tanta gente ganhava bem, parou o carro na ponte Rio-Niterói e pulou. E ganhando bem, você ainda fala, podia ter pelo menos deixado essa pensão para mim, por quê? Não importa o quanto a pessoa ganha, e nem você precisa ficar fazendo comparação. Se eu ganhasse, não, a administração financeira, ela está no seu poder. Então, se você não sabe administrar R$10 que tem no seu bolso, com certeza não saberá administrar R$10.000, é a mesma coisa. Tá? Quem não sabe administrar R$10 não saberá administrar R$10.000. Quantos ganharam aí no programa do Silvio Santos R$1 milhão e ficaram pobres de novo? É rápido assim, para ficar pobre, porque ele não sabe administrar. Então a questão é a sabedoria que vem do alto, e quem enriquece é Deus. Então observa uma coisa aqui, produz sustento, eu vou comer. Eu tenho uma promessa de Deus que do meu trabalho eu vou ter o meu sustento. Quer dizer, não importa se eu ganho pouco ou se eu ganho muito. E não importa se você ganha pouco ou se ganha muito, o importante é você trabalhar, o importante é você fazer, então Deus é quem vai te dar o sustento. Agora, as pessoas hoje, elas querem começar na janelinha, elas querem, isso aqui, gente, é um cumprimento de deveres sociais. Tem gente que escolhe trabalho, ainda não tem uma profissão, mas não quer ganhar, se for um salário mínimo ele não quer. Como Deus vai começar a abençoar se você não dá o primeiro passo? Você vê assim, Israel é uma potência, é primeiro mundo, né? Israel é uma potência, primeiro mundo. Um país desse tamanhozinho, em relação ao nosso. Agora, por que primeiro mundo? Por causa do trabalho, eles não param de trabalhar, porque Deus abençoa. A mão de Deus é estendida. Segundo um comentarista, historiador, ele disse que os judeus, eles diziam assim,
Quando iam arar aquela terra avermelhada de Israel, aquela terra árida, aí eles diziam a oração simples: Senhor, a minha parte é a vermelha, a tua é a verde. Só isso. E mão na enxada. Agora a pessoa não quer trabalhar, não quer. Ela fala assim: quando eu me aposentar, se eu ficar rico, não vou bater um prego numa barra de sabão. Olha só, uma barra de sabão que é só enfincar, assim, ele tem preguiça de fazer. Como Deus vai abençoar? Não tem como Deus abençoar uma pessoa que não cumpre com seus deveres sociais. Aí, do trabalho das suas mãos comerás. Aí diz assim, feliz serás. Aqui entre nós, tu já viu um preguiçoso feliz? Quem já viu um preguiçoso feliz? Quem já viu? Primeiro que ele tem o mesmo instinto que nós temos, tá? O preguiçoso almeja, que é um instinto de aquisição, mas não alcança. Ele vê a pessoa e fala: um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou ter uma casa assim, um dia eu vou ter uma bicicleta igual a essa. Nunca vai ter, nunca terá. Porque ele almeja, ele tem o mesmo desejo que nós. Lá no coração dele, aquele desejo que a gente tem de ter algo melhor, que isso é natural, tá, gente? Não é pecado. Pecado é aberração de instinto, é você roubar, é adquirir de forma ilícita. Mas adquirir de forma honesta é plausível, né? E Deus abençoa. E Deus, aliás, Salmo 37, verso 4, diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É que eu não tenho tempo de contar aqui testemunho relacionado a essa questão financeira, essa questão que nós temos experiência assim com Deus, uma experiência normal, natural de vida cristã, de você pensar e Deus conceder aquilo que deseja o teu coração. Nem pedir, é só pensar e Deus conceder, né? E olha, observa, produz alegria então. Aí quem trabalha, quem tem a bênção de Deus, essa casa é uma casa feliz, uma casa alegre. Quando a gente vê uma casa que está toda triste, alguma coisa está errada. Aí você tem que partir do princípio: como vai a minha vida em princípio de temor a Deus? Como está a minha casa? Está encobrindo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa errada? Estamos passando a mão sobre a cabeça de filhos que estão errados e precisam ser disciplinados? Tem isso também. Lembra quando Deus corrigiu os filhos de Arão por falta de temor? Apresentaram um fogo que não era ordem do Senhor. E esse fogo não ordenado pelo Senhor, a ordem de sacerdócio, deveria vir de quem? De Arão. Arão não ordenou, porque Deus não ordenou. Então eles foram e passaram à frente. Porque às vezes a pessoa acha que pode, que tem liberdade, e não pode. Você tem que fazer aquilo que é devido fazer. É mais fácil fazer a coisa certa do que tentar acertar coisas, tá? Depois que dá ruim, fica muito difícil. Aí então produz alegria e não importa, garante prosperidade. Aí diz assim: te irás bem, feliz serás e te irás bem. Isso aqui é garantia de Deus de prosperidade. Não importa, não falou aqui se o teu salário é baixo, se o teu salário é alto. Não importa. O princípio do temor, o princípio do cumprimento dos deveres sociais vai garantir a tua felicidade. Você sempre vai comer e vai garantir essa longevidade de dias prosperamente. Aí eu falo, mas o que é prosperidade? Olha a confusão que causou a teologia da prosperidade, né, dessa pós-modernidade. Olha só, irmãos, teologia, ela não é um perigo, não. A teologia, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser bíblica. Você tem que ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia. Fora da Bíblia, qualquer coisa é heresia. Então, o que acontece? Olha que a teologia da prosperidade traz como ensinamento no século XXI, e você recebe isso através de programas televisivos, através de igrejas que você às vezes frequenta, às vezes deixa de vir na sua igreja e vai numa igreja e recebe uma gama de conhecimentos, entre aspas, contrárias às Escrituras. Aí a teologia da prosperidade te deixa confuso, te deixa angustiado, te deixa afoito. Aí você no dia seguinte fala: eu tenho que fazer uma fezinha, cara. Eu tenho que ganhar nessa cena acumulada aí, Mega Sena, né? Acumulada. E você vê o camarada com quase 90 anos lá na fila da Mega Sena. Fazendo o que com 90 anos, gente? Para querer ficar rico, querer ficar milionário. O máximo que vai acontecer é se sair o resultado. Quando sair 2 números que ele acertou, ele já infarta. Já infarta. Ele não tem mais suporte físico para isso, né? Estrutura física para isso, né? Então, olha, aí fica quietinho no que Deus te deu. E o que diz aqui, a prosperidade, olha a diferença da prosperidade, da teologia da prosperidade, dos pregadores do século XXI, da pós-modernidade, e olha
a definição de prosperidade bíblica que a palavra de Deus nos ensina. A teologia da prosperidade, ela nos ensina e nos diz que nós, para sermos prósperos, porque nós não fomos chamados para sermos cauda, e sim cabeça. Esse é o jargão, né? É um texto isolado que se pega lá no Antigo Testamento. Aí, então, olha, ela diz que eu tenho que ter 2 carros na garagem, carro zero, tá? Não pode ser carro, e nem comum não, tem que ser 2 carros grandes, né? 2 carros bons, mas nunca me diz que eu tenho que ter 2 seguros e 2 IPVA. E tem carros aí caríssimos, que se você for pagar o seguro, está para mais de 10 mil. Se for pagar o IPVA, está quase 10 ou mais de 10, dependendo do carro. Mas ela não diz isso, não. Só diz que você precisa ter 2 carros, ter 2 apartamentos, que você precisa ter isso e ter mais aquilo. Teologia da prosperidade. Irmãos, prosperidade bíblica não é acúmulo de bens materiais. Tem muita gente se endividando, ficando aí ruim das pernas, a família já está em confusão, e você sabe, aqui entre nós, tá? Você sabe, isso é um outro assunto, mas aqui entre nós, quando alguém fala assim, ó, quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela. É quase uma validação desse ditado popular. Porque a maioria dos casais que se separam, pasmem, é por conta da questão da vida financeira, desacordo, a pessoa está endividada, está cheia de problemas, isso causa um transtorno, a pessoa não dorme tranquila, a pessoa começa a ter úlcera nervosa, tudo por conta de quê? Descontrole financeiro. E essa saúde financeira ela é muito importante para que você tenha isso aqui. Agora, então, volta aqui às Escrituras. Eu disse que, segundo a teologia da prosperidade, acúmulo de bens materiais é sinônimo de prosperidade. A teologia bíblica não prega assim. Ela diz que a prosperidade é a ausência de necessidade. Volta lá em Mateus, e lá está uma oração de Jesus. Jesus falou assim, vocês vão orar assim, a padaria do seu Joaquim nos dá hoje. Foi assim? Mas para a teologia da prosperidade, diz que para você ser feliz, para a tua casa ter bênção, ser abençoado, você tem que ter uma padaria. E Jesus falou assim, vocês vão orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nem sempre a padaria é sinônimo de prosperidade. O homem pode morrer de sede em alto mar, ou não? Com aquele oceano toda a volta, aí você, Jonas, que já viajou aí, o Cícero, que já foi, aquele oceano todo assim à sua volta, aí você lá, isso tudo aqui é meu, né? O oceano infinito, assim, isso tudo é meu. Tu não vê lado nenhum nele. Aí você, de repente, começa aquela garganta a secar e dá uma sede tremenda. Aí o que você faz? Você pega aqui, não, eu tenho muito aqui, eu estou próspero, isso tudo é meu, vou pegar um balde aqui, vou tomar essa água toda. É assim? O que seria a prosperidade? Um copinho de água mineral. Ausência de necessidade. Tudo aquilo ali é balela. Está vendo como a teologia do século XXI está equivocada em relação à prosperidade, em relação à Bíblia? E muitas famílias estão passando sufoco porque eles compram o que não podem para impressionar a quem não ama. O famoso chamado status. Não, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor móvel. Por quê? Quero impressionar quem? Viva a sua vida. O Senhor que te abençoe, garante a tua prosperidade. Todos os dias Ele te dá o pão diário. Todos os dias Ele dava o maná no deserto, ou não? Todos os dias, nunca deixou faltar. Depois, não, quero comer carne igual tem todo mundo come lá fora. Então, se arrebenta. Agora, o Senhor estava dando pão todos os dias e saúde todos os dias para aquelas pessoas. A tua casa é um presente de Deus, e Deus tem a mão estendida para te abençoar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim, eu bem sei os planos de paz que tenho a respeito de vós. Bem sei os planos, melhor, vou corrigir. Bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, olha, a bênção que você deseja é o que o Senhor também deseja para o teu coração. Agora, correndo um pouquinho, olha o quarto pilar para uma família saudável. Então, você já sabe que tem que trabalhar, tá? Todo mundo tem que trabalhar, irmãos. Essa juventude, eu casei com 21 anos, não é regra.
casamos com 21 anos, não é regra. Mas hoje tu vê a pessoa que faz 23, 24, 25, nunca trabalhou. Tudo bem que o mercado de trabalho está escasso, né? Mas não é possível, gente. É porque deve estar escolhendo. Irmão, trabalha, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Garoto ainda, eu vendi pão e leite aqui. Hoje não tem mais esse negócio de carrinho, subir morro, descer morro, né? Aí, vendendo carrinho, padeiro, não tinha nem voz para isso, né? Mas de madrugada já estava na padaria. Agora, hoje as pessoas não querem. Então, como Deus vai abençoar? Você tem que ter um princípio, tem que dar um passo. Todo mundo fala, Pedro andou sobre as águas, mas ele deu o passo. Agora, se você não der o primeiro passo, nunca vai andar. Existe o chamado passo de fé. Talvez você não tenha fé como a do Mr. Magoo. Quem lembra do Mr. Magoo? Nunca caiu do andame, nunca caiu no buraco, né? Não enxergava um palmo à sua frente. Aquilo que é fé. Queria ter uma fé dessa. Mas talvez você tenha um pouquinho de fé que Deus deu, repartiu a cada um. É o suficiente. Se tiver fé como um grão de mostarda, você der esse passo, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, o terceiro pilar para uma família saudável é ordem familiar. Está aqui, ó. Então, os versos 1 e 2 mostram temor. Logo na entrada ali, é como se você estivesse limpando o pé no tapete, né? E logo mostra a ordem social desta casa, por que eles são prósperos. Você vai olhar tudo arrumadinho. Por quê? Porque eles trabalham e comem bem, estão à mesa, sentados à mesa, né? Aí agora você observa a ordem familiar. Essa ordem familiar é fundamental. Tem muita gente que já não tem mais ordem, a casa é uma bagunça. Aí como Deus operará em nossa família se nossa casa não for colocada em ordem? Deus só trabalha com as coisas em ordem. Lembra de que eu citei aqui o tabernáculo? Pensa no tabernáculo, que coisa ordeira, não importa, eles tinham que ser montado e desmontado. Não importava se Deus ia, hoje eu vou montar, amanhã a nuvem vai sair, vocês têm que desmontar. Não importa, o tempo, dava o tempo de montar, agora acabou de montar, se Deus quisesse levantar e sair, tinha que desmontar tudo. Então eu não podia, vou montar de qualquer maneira, porque de repente Deus não vai deixar a gente muito tempo aqui. Não, as coisas de Deus têm que ser em ordem para que haja bênção. E olha o que está escrito aqui. Aqui, quando você entra nessa casa, você vê 4 elementos nesta casa. Salmo 128. Agora eu estou falando dos verso 3 só. Aí você vê 4 elementos. Você vê, claro, estou usando 2 também. Você vê um homem, que esse homem é o marido. Porque você vê uma mulher assentada à volta da mesa, que é a esposa. Você vê filhos e você vê então quem? O casal junto? Pais. São 4 elementos. O marido, mulher, pais e filhos, dentro dessa ordem da casa aqui. Todo mundo à mesa, todo mundo à mesa. Isso dá um sentido de que é uma casa que tem ordem, que tem disciplina. Não estou querendo falar que, literalmente, hoje, com o corre-corre que nós temos, com essa geração, vamos dizer assim, esse fast food, né, essa geração acelerada que nós temos, aí não estou querendo dizer que você tem que, não, nós vamos assentar aqui. Bom seria se ainda acontecesse assim, como era no passado. Quando eu era criança, era assim, chamava aquela penca de gente, né? Lá em casa fomos 20 filhos, tá, gente? 20 filhos, da mesma mãe e do mesmo pai, tá? Então, 20 filhos, irmãos legítimos, né? Aí aquela criançada toda, acho que eles nem sabiam o nome, chamava a Bíblia toda, Isaías, Moisés, Jacó, quer dizer, chamava os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos. Então, aí, quem sobrar, sobrou, acho que eles arriscavam assim, né? Agora, todos assentavam à mesa para comer. Todos assentavam à mesa. E o pai era na cabeceira da mesa, e a mãe lá no final, na outra cabeceira. Todos assentados à mesa, né? E, olha, claro, não foi sempre os 20 filhos, mas sempre teve uma penca, né? Aí, nem sempre, uns foram casando, né? Foi livrando, e, tu não sabe a alegria, quem é filho único não sabe disso, né? Mas quem tem muitos irmãos, já a alegria quando um casava. Pudesse dar até culto e ações de graça, né? Aí já sobrava mais espaço na cama, no quarto, né? Então, olha, gente, aqui, quando eles estão aqui à mesa, isso aqui é sinônimo de ordem, sinônimo de comunhão. Mesa é sinônimo de ordem, de comunhão, de bênção, fartura, eles estão ali.
E eles estão ali, cada um em sua posição. Então, você vê um homem, uma mulher, os pais e os filhos, todos à volta da mesa ali. Eu digo, família, irmãos, elementos no lugar certo é sinônimo de sucesso. A casa tem que ter ordem. A Bíblia deu ordem. A Bíblia colocou primeira figura é de um marido. A primeira figura é de um marido. Cristo é cabeça da igreja, o marido é cabeça da mulher. Ele tem o domínio na ordem, ele tem a rédea nas mãos. Essa rédea não é autoritarismo, não, longe disso. A Bíblia foi muito enfática, o apóstolo Paulo trouxe ensinamentos precisos, fazendo essa comparação de Cristo e a igreja, e ele disse que o marido, nessa condição aqui, olha, que nós estamos vendo, a ordem familiar funciona assim: o esposo, ele está nesta terra para viver para a esposa. Quem não quer viver para a felicidade da esposa, fique solteiro. É isso que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Coríntios. Aí eu te pergunto, como Deus abençoará a tua família segundo essa ordem padrão, se você não cumpre os deveres dessa ordem familiar? A minha vida é para alegrar a vida da Ana. Segundo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao seu cônjuge, no caso, o marido, em como há de agradar a sua mulher. Então, tudo que eu faço, eu tenho que pensar nela. Será que ela vai ficar satisfeita? Será que ela vai se alegrar? Tem muita coisa fora de ordem. Quando nós começamos, aí parece que as coisas funcionavam mais. Aí você fala assim, tem a crise dos 7 anos de casamento. Eu passei de 7, nós vamos para 40. E essa crise dos 7, na verdade, é uma mudança de hábitos. Lembra que eu falei que o temor de Deus, ele nos livra de maus hábitos? Livra de maus hábitos, uma mudança de hábitos. Antes, tu vê aí os jovenzinhos, estão tudo lá no shopping, tu vai no shopping essa hora e está cheio. Aí está cheio de jovem lá. E os namorados, tudo agarradinho, tudo agarradinho. Aí depois que casa, parece que enjoa. Aí eles vão para o shopping, olha que é um custo para o marido ir para o shopping com a mulher, né? Aí então eles vão para o shopping e quando vão para aquela sala de Satanás. Satanás inventou uma sala que os homens ficam tudo ali jogando e as mulheres ficam dando um rolézinho no shopping, já viu? Só tem homem naquela sala. Aí eles ficam ali, por que você não acompanha? São coisas fundamentais na vida do casal. São coisas básicas, porém fundamentais, estarem juntos em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. Aí voltarem a andar juntos, voltarem a praticar. Lembra quando a igreja ficou meio requenguela assim, ficou meio... Aí Jesus falou assim, volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras. Casamento é a mesma coisa. Se teu casamento estiver ruim, a família estiver ruim, passa para pensar e vê o que mudou. Não foi Deus. A manutenção é nossa. Aí você, então, volta a praticar. No início dava certo? Dava. E como a gente fazia? Então, volta ao primeiro amor, volta à primeira prática. Vai dar tudo certo. O que vale para a igreja, vale para o casamento, que a família vem antes da igreja. Tá? Então, o que vale para a igreja. Aí Paulo fala isso, olha, aí o marido, para não ser tirano, a Bíblia diz assim, você, marido, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Estou citando Efésios capítulo 5, 23, né? 23 ou 25. Como a si mesmo entregou por ela. Aí, diz assim, olha, é um amor sacrificial, não é aquele amor espontâneo, como no namoro, mas é um amor de compromisso. Você não prometeu no dia que casou? Promete. Amar, promete proteger, promete... Não prometeu? Quem é que prometeu? Eu prometi. Então, meu irmão, quem votou deve cumprir com seus votos. Aí observa, a mulher que está ali, ela também deve viver para satisfazer o seu marido, alegrar o seu marido. É a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 7, agora o versículo 34. A mulher casada vive em função do marido, de como agradá-lo. Aí a mulher quer viver a vida dela, não estou aí para ficar de babá para homem, não sei o quê, para aquela coisa. Aí o teu casamento vai só minando, só minando. E Satanás gosta de uma coisa dessa. Custa você fazer o que a Bíblia te ensina? A mulher
em tudo seja submissa ao seu marido. Aí, como é uma palavra assim pesada na nossa expressão, submissão, né? Aí, então, Paulo alivia dizendo assim, assim como a igreja é a Cristo. Olha só, será que a igreja serve a Cristo com tristeza? Será que a igreja serve a Cristo? Ah, eu tenho que ser crente, não queria ser, mas tem que ser porque eu sou obrigado a ser. Não. Olha a alegria que nós temos de sermos salvos, de sermos servos, de sermos cristãos. A espontaneidade com que cantamos, a espontaneidade com que oramos, com que contribuímos na casa do Senhor, é alegria, gente. A mulher é a mesma coisa para com o seu marido, porque o amor constrange. O amor traz assim uma obrigação voluntária, tá? Um paradoxo, né? Aí traz uma obrigação voluntária para que, assim como a igreja passa a dever, entre aspas, a Cristo, nós não devemos nada, mas a gente se sente como devedores. Então, a mulher também parece que sente devedora, porque o marido trata tão bem. Então, essa recíproca é verdadeira. E nós precisamos resgatar isso. Então, mulher, assume seu comando, assume a sua... Não é um empoderamento feminino, isso é uma doutrina satânica. O que a Bíblia já dá de orientação já é suficiente. A Bíblia trouxe a mulher para que ela ficasse assim, ó, como se fosse... uma adjutora, uma auxiliadora, que é uma expressão até que o próprio Deus se diz que é nosso auxiliar. Olha só, Ele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, disse assim, ó, eu sou o socorro bem presente. A expressão é a mesma lá de Gênesis. Eu sou o auxiliar bem presente na hora da angústia. Olha só, Ele que é o Todo-Poderoso, cabeça de tudo, Criador dos céus e da terra. Se Ele se expressa dessa forma, aí essa mulher, como auxiliadora adjutora, na verdade é uma expressão que quer dizer alguém que se lhe oponha. É como se estivesse batendo de frente, mas não para briga. Ou seja, contestando para que o homem não tome decisões erradas. Para que o homem não tome decisões erradas. Ela tem um nível, agora os rabinos acreditam assim, ela tem um nível de inteligência, nesse aspecto de auxiliar, maior do que o do homem de liderar. Por quê? Porque ela quem dá as ordens. A Bíblia chega a nos dizer que a mulher sábia edifica a casa, não é o homem. Agora, quantas tolas destroem com as suas próprias mãos? Tudo porque falta princípio das Escrituras. Fica no seu lugarzinho. Ah, não está acreditando no empoderamento, eu tenho que fazer, tem que acontecer, eu tenho que mandar. Quem manda agora na casa sou eu. Não, ninguém manda na casa. Na verdade, nós entramos em acordo, né? Acordo, vocês lembram aí, quem fez o Casados para Sempre, tem uma dinâmica, lembra daquela dinâmica do burrinho? A dinâmica do burrinho, quem não conhece a dinâmica do burrinho? Então, eu vou contar para vocês, né? A dinâmica do burrinho é assim, 2 burrinhos são casados, casal de burrinho, né? Aí eles são amarrados, que aquilo quer dizer que eles estão aliançados, né? São amarrados ao pescoço, um ao outro, e, de repente, um olha para lá e vê ali um arbusto ali, ó, bonitão, aí aguça o sentido, né? Aguça o sentido de sobrevivência, que é a alimentação. Aí aquele outro vê aqui o arbusto bonitão também. Aí eles vão e esforçam um para cá e o outro para lá. E a corda está amarrando os dois, que o casal é um só, uma só carne, né? Então eles forçam tanta barra que caem. Quando eles caem, a corda não arrebenta, eles caem. Aí eles levantam assim, meio que enfurecidos um com o outro, que um puxou para lá, outro puxou para cá. Aí, de repente, vem aquela luz de ideia assim, aí vai os dois lá, aí come daquele arbusto, depois vem os dois aqui, ó, e come desse arbusto, quer dizer, entrar em acordo. Aí eu falo, se um casal de burrinho entrou em acordo, o que se espera da gente? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas o que se espera de nós? Será que Deus espera menos? Precisamos entrar em acordo também, colocar as coisas no lugar. Marido, você não está aí para brigar, para ter uma noite de contenda, negativo, nem a mulher. Ambos precisam estar juntos, ambos precisam ter acordo, ambos precisam conversar e definir as normativas para ver o que está acontecendo dentro de casa e ter uma família saudável. A mão de Deus está pronta para abençoar. Nós é que estamos saindo do plano de Deus. Então, volta, pratica as primeiras obras e se arrepende. Está escrito, se arrepende, pratica as primeiras obras. Agora, dentro dessa casa, claro que não é uma regra para todas, mas existe aqui a figura dos pais, não é isso? E dos filhos. Figura dos pais e dos filhos. E todo mundo que tem filho, não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 20,
Criar filhos nunca foi brincadeira, nunca foi fácil. Quem tem filho sabe disso. E se você tiver mais de um filho, perceberá que eles são todos diferentes. Tá? Filhos são diferentes, em todas as famílias. Tá? Se tiver 2, perceberá que eles não são iguais. Pode ser gêmeos, idênticos facialmente, corporalmente, mas a personalidade, vamos dizer assim, esse temperamento faz toda a diferença de cada um. Então, olha, esses filhos, eles precisam estar sob disciplina, sob a demonstração, que é o dever dos pais, a demonstrar, ensinar, corrigir, disciplinar, é o que está escrito na Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Claro que quando a gente fala isso, aí dá a impressão que, eu tenho que ensinar a criança na igreja. Não estamos falando de igreja, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de princípio de moral, estamos falando de princípio do temor a Deus, estamos falando de princípio de uma vivência social, honesta, sincera, passos firmes em qualquer lugar. Porque, gente, para as pessoas que são honestas e sinceras e têm o temor de Deus, essa pessoa cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Percebe? Uma pessoa educada, uma pessoa fina, ela cabe em qualquer lugar. Agora, uma pessoa briguenta, cabe em qualquer lugar? A pessoa, chegou o fulano aí. Poxa. Aí a pessoa já fala assim, ainda bem que a gente já estava terminando o assunto, né? Quer dizer, não cabe ali. Então, olha, você precisa ter princípios. E você, pai, tem que ensinar. E você sabe que a maior dificuldade que muitas pessoas estão tendo é porque elas não têm exemplo para dar. E você sabe que as palavras, como alguém com certa sabedoria disse, elas convidam, mas é o exemplo que arrasta. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim. Os filhos precisam olhar a minha vida, não importa. Pode estar desviado hoje, pode estar afastado, mas eles precisam ter sido ensinados, ter o temor de Deus, ter o temor de Deus. Meu pai dizia assim para nós, quando pequenos, o homem, ele pode não, se ele não tiver temor de Deus, ele pelo menos tem que ter vergonha na cara, só para poder você andar certo. Então, quer dizer, o temor de Deus é o princípio de tudo. Aí a gente aprendeu a temer a Deus. Aí tudo que você faz, porque quando você teme a Deus, você não anda fazendo besteira. Quando você teme a Deus, você evita o mal. Você evita o mal, porque você sabe que não adianta olhar para lá e nem para cá para ver se alguém está olhando. Você lembra que tem que olhar para cima também, porque tem um olho lá, de butuca em cima de você. Então, observa, ensina a criança no caminho que deve andar, dê exemplo. Como eles podem ter exemplo de uma boa referência, se vocês, às vezes, não dão exemplo, se nós não dermos exemplo? Agora, tem a problemática dos filhos. Os filhos só têm 2 deveres que o Senhor deu para eles, 2. Aí, alguns que já casaram, de repente, já pensaram assim, agora eu me livrei dessa situação. Não. Mas lembra que, às vezes, você também deu tanto trabalho a seus pais, e eles hoje, às vezes, de repente, já foram até para a eternidade, e você ainda vai lembrar hoje, até para a sua consciência pesar, e você pedir perdão a Deus. Não adianta mais fazer oração. Hoje está um tal de crente falar com um defunto no céu, eu acho que lá a internet é muito boa. O camarada morre, daqui estou com saudade de você, estou com saudade. Mas nunca fala assim, eu quero ir hoje para poder ficar contigo. Nunca fala. Mas está com saudade. Gente, o defunto, morre-se o homem, segue o seu juízo. Não tem mais comunicação, isso é espiritismo. Aí a pessoa fica conversando com o defunto, vai em paz, meu amigo, espero que tu esteja aí do lado do Senhor, assentado. Irmãos, deixa ele lá quietinho, onde quer que ele esteja. Não fala com o defunto, não, que esse negócio pode dar ruim para tu. Porque o espírito do demônio pode vir à noite falar contigo, sou eu, tu não me chamou? Aí tu vai ficar em maus lençóis. Então, olha, os filhos, 2 deveres, obedecer e honrar. Obedecer e honrar. Como é difícil para filhos obedecerem e honrarem seus pais. É uma rebeldia, uma coisa assim louca, uma coisa assim que as pessoas peitam os pais, falam alto, se o pai ameaçar, que hoje nem se pode mais, bater, aí ele fala assim, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Nem sabe onde fica o conselho tutelar, mas sabe que tem um conselho tutelar. Nem sabe o que é isso. Mas que é isso, gente? Como essa família será abençoada e próspera, será saudável, se você não colocar respeito, impor respeito e limites a essas crianças? Os filhos precisam obedecer e honrar seus pais.
Os nossos filhos, eles foram ensinados, eles são obedientes, eles nos honram, já estão casados, mas eles sempre mantêm o padrão, não tem uma coisa assim de chamar a atenção, de gritar com a gente, nada disso, sempre. Hoje eles não precisam mais obedecer nossas ordens, mas eles respeitam nossa opinião. Obedecer não, que a gente não pode mais mandar neles, que eles já vivem a vida deles, já saíram de casa. Agora, enquanto ele estiver dentro da sua casa, quem manda é você. Os pais estão investidos de autoridade e os filhos precisam reconhecer essa autoridade. Aí você que é solteirão, mora dentro de casa, nada de achar que é a tua vida. Aí o pai estava lá, entrou no quarto de uma filha, aí a filha falou, o senhor invadiu a minha privacidade. Aquilo ofendeu tanto ele ficou muito triste. Saiu dali, invadiu minha privacidade, o senhor tem que bater, tem que aprender, coisa que aprende na televisão. Aí o pai foi lá no quartinho de ferramenta, pegou a caixa de ferramenta, arrancou a porta. Foi ele que colocou, foi ele que comprou, está aqui tua privacidade, estou levando. Acabou, podia ficar sem essa, né? Dormir, agora tem que dormir sem porta porque falou demais. Olha, filho não tem privacidade. O pai sabe o momento de respeitar, ele vai respeitar. Agora, o filho não tem esse direito de achar que o pai não tem direito de entrar naquele quarto, porque o pai é quem paga as contas, os pais é quem tomam conta, os pais é quem fazem tudo. E você quer ser um filho pródigo dentro de casa. Então, tem que tomar cuidado e voltar a atentar para isso, porque a palavra de Deus garante uma bênção, uma promessa, tanto em Efésios 6, 1 a 3, quanto em Êxodo capítulo 20, versículo 5, aliás, foi a origem, né? Que é o 5º mandamento, de você se honrar, respeitar, obedecer seus pais, então você certamente terá longevidade de dias e bênção do Senhor. A vida toda Deus vai te garantir. Pelo menos esse ponto tu vai ter com Deus. Eu acho que é o que me garante até hoje. Então, olha, quarto pilar para nós encerrarmos, que meu horário com certeza já passou, embora o pastor Arildo foi muito gentil, mas eu não posso ser mal educado, né? Ele falou assim, o tempo for necessário, mas então vou encerrar aqui, né? Olha, quarto pilar para uma família saudável, irmãos, fundamentalmente, o que eu não consegui falar para vocês nesse tempo, certamente que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar em cada coração. Tá? Agora, tem um detalhe, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, né? Você tem que aceitar as orientações do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele fala, através de palavra, através de conselhos, através de sonhos, enfim, você vai ouvir, vai abrir a palavra, ele vai falar contigo. Então, olha, o quarto pilar, por incrível que pareça, em muitas famílias, é interessante que a gente consegue enxergar isso e muitas pessoas não conseguem enxergar. Muitas famílias estão se deteriorando, estão acabando, por causa disso aqui que é tão simples. Porque há uma brecha que Satanás precisa, e ele encontrou essa brecha em muitos lares. Irmãos, está nos versos 4, 5 e 6. Quando nós lemos os versos, está escrito assim, olha, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí os 5 e 6, o Senhor te abençoará desde Sião. Por que desde Sião? Porque simplesmente se já diz que o homem que teme ao Senhor será abençoado, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Porque quando nós falamos desde Sião, e diz assim, tu verás o bem de Jerusalém, estamos falando daquilo que poucas pessoas acham e estão dando valor no século XXI. É a questão da nossa religiosidade cristã. Esse templo aqui, olha, isso é muito importante para a sua família, ser saudável. E tem muitas pessoas que não estão mais valorizando. Tem famílias, antigamente, em pouco tempo atrás, eu digo, as famílias se reuniam, como a minha, por exemplo. A gente ia aquela penca de crianças, só aquela criança já fazia um grupo de crianças na igreja, né? Aí ia aquela penca de crianças, papai e mamãe, e nós íamos todos para a casa do Senhor. Foi falado aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não foi? Aí cantou esse hino, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas famílias hoje não valorizam mais, não vêm mais à casa de Deus? Não estou dizendo que é só aqui, não. Estou dizendo em linhas gerais, tá? Eu tenho essa problemática também. Não vêm mais, não dão mais valor. Sabe que Satanás enganou essas pessoas? Que elas podem ser, sim, cristãs dentro de casa. Interessante. Fez uma lavagem cerebral que quando você conversa com uma pessoa dessa, que hoje a gente chama desigrejada,
Eu, quando converso com um desigrejado, eu fico abobalhado e fico me sentindo o mais miserável de todos os crentes. Por quê? Quando você conversa com ele, ele fala assim, não, eu estou bem, eu faço minha oração, eu faço meu louvor, tenho minha meditação, olha, eu estou bem com Deus, Deus está comigo, Deus está me abençoando. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu estou na casa do Senhor todo dia, e Ele está melhor do que eu que sou desviado, não é Ele não. Então, gente, não funciona dessa forma. Essa casa aqui, tal como o tabernáculo que eu citei, o templo que eu estou citando agora, entre linhas, por inferência, que está em Sião, de lá o Senhor vai te abençoar. Da casa de Deus é que o Senhor te abençoa. Deus precisa que você volte a essa origem. Pega a sua família, vamos cultuar a Deus. Toda a casa de Deus juntas, famílias fortes, igreja forte. Agora está tudo desmantelado, aí ninguém vai. Hoje tem muitos entretenimentos, a pessoa troca um culto do seu compromisso por um aniversáriozinho de 1 ano. O que é isso, gente? Passa lá depois do culto, os cultos hoje terminam 20 horas, 20h30, passa lá depois do culto, dê um abraço no aniversariante. Mas não troca, não. Esse momento é preciosíssimo. Aqui você aprende a adorar a Deus. Aqui você aprende a viver o melhor de Deus nessa terra. É aqui que você aprende a cultuar, aqui você aprende a disciplinar a sua finança. Porque quando você abençoa, Deus também te abençoa. É aqui. Então, uma coisa assim, que as pessoas estão perdendo essa essência de culto ao Senhor na casa estabelecida por Deus. Foi Deus quem escolheu esta casa, foi Deus quem a estabeleceu. A porta que Deus abre, inevitavelmente, ninguém fecha, ninguém fecha. Agora, como seria bom se voltássemos a todos, não sei se todos os bancos, todas as cadeiras são cheias aqui no culto, né? Mas, irmãos, como seria bom se voltássemos àquele primeiro amor, a tua família reunida, né? Da família cheia. Eu lembro aqui, eu vim muitas vezes no culto à noite, quando eu era embaixador, eu sentava ali, era banco, né? Era banco, eu sentava mais ou menos ali. Eu lembro, lotado isso aqui, irmãos, galeria lotada, todo mundo lotado. Irmãos, o culto é importante e Satanás tem colocado um esfriamento nas famílias. Esfriamento. E algumas pessoas acham que isso não é importante. Aí aqui diz aqui, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, a bênção do Senhor sairá daqui. É só você ler em alguns textos da Bíblia, como Ana, a mãe de Samuel, uma mulher estéril. De onde saiu a bênção? Saiu da casa de Deus, quando ela estava lá cultuando. Aí o sumo sacerdote Eli disse assim, o Senhor te abençoe, o Senhor tendo o desejo do teu coração. O homem estava todo errado, mas quando ele proferiu essa bênção, o Senhor abençoou. É dessa casa que o Senhor te abençoará. Você precisa voltar, você precisa lembrar, resgatar esses valores, trazer a sua casa para cá. Então, olha, o Senhor te abençoará, verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Olha só, quando você fizer isso, Deus te dará longevidade de dias e todos eles você vendo a bênção de Deus sobre toda a sua posteridade. E ainda diz aqui, e verás o filho de teus filhos, que é a posteridade. E aí termina assim, e a paz sobre Israel. Aqui eu quero terminar minha fala dizendo, o Senhor é quem dá paz. Aí a gente fala assim, irmão, paz, tem gente que fala, mesmo não sendo crente, está na vida torta, ele fala, paz e amor, não é assim? Paz e amor. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que os hebreus, eles aprenderam e dizendo assim, shalom. Essa expressão shalom, irmãos, é muito mais do que o que nós abrimos a boca e falamos paz, falamos o boa noite. Porque às vezes eu posso falar um boa noite, que é mecanicamente. Né? Vi uma pessoa, boa noite, vizinho, só. Mas não desejei mesmo uma boa noite a ele. Quando eles falavam assim, shalom, eles estavam falando de como que o Senhor te dê saúde espiritual, saúde física e saúde financeira. E você verá essa paz na sua vida. Você terá essa paz na sua vida. Terá saúde espiritual, saúde física e saúde financeira. Mas terá, se cumprir todos os requisitos e manter esses pilares. Colunas não precisam ser vistas, mas todo mundo sabe que elas existem aqui dentro. Ninguém precisa ver,
mas o Senhor saberá que tem esses pilares e a tua família será fortificada. Amém? Então, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Cícero. Pastor Moisés, muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado. O Cícero me ligou, pastor Arildo, posso convidar o pastor Moisés? Falei, pode, claro. E o pastor Moisés veio estar aqui com a gente. Foi muito bom, graças a Deus, graças a Deus. E a gente viu aí que o homem tem conteúdo, né? Tem conteúdo. E ele compartilhou comigo, pregou agora há pouco, na primeira de Nilópolis, 4 dias, uma conferência, né? Uma conferência. Graças a Deus, muito bom. E não veio de longe, né? Daqui, né? De Éden, né? Então, é bom a gente estar atento, né? A quantas oportunidades que a gente precisa de alguém com conteúdo bíblico, né, que tem uma experiência de vida, né? 20 irmãos, e continuar defendendo a família, não é fácil não, né? Não é fácil não. Então, graças a Deus. Pastor Moisés. Oi? Ninguém se tornou inimigo. Não. 2, né? Então, muito bom, muito bom. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. E obrigado você que veio, tá? Deus te abençoe. Eu quero lembrar que domingo nós vamos estar celebrando a ceia, porque domingo estaríamos encerrando o mês do lar, e aí nós vamos, estendemos até o dia 18, mas a ceia será celebrada domingo. E dia 17, aquele plano de irmos ao Jericinó, à Tarde Alegre. É claro que a gente tem a preocupação do tempo, né, se vai estar chovendo ou não, mas o plano é estarmos lá. E nessa semana vamos estar realizando o Atitude Radical, mais uma edição, sexta, sábado e domingo. E eu peço as orações e também o apoio, e aqueles que não fizeram, se puderem fazer, é muito bom. E quando a gente faz, a gente se apaixona pelo Atitude Radical. Não é, pastor Luciano? A gente faz, a gente se apaixona. O irmão conhece o Atitude Radical? Já fez? Não? Teoricamente, né? É muito legal, muito legal. Eu quero lembrar da Maiara, filha do Levi. Ela viaja na sexta-feira, lá para aquela região lá do norte, não sei exatamente onde, mas é ali, Roraima. E ela vai, então, ter uma experiência lá numa aldeia Yanomami. E a viagem é cara. Ela vai de São Paulo para Boa Vista, de Boa Vista para a aldeia. Uma viagem cara e uma experiência, né? Uma experiência que ela vai ter ali. Ela já esteve lá, mas era criança. Então, ela não deve nem se lembrar muito de quando ela esteve na aldeia lá. Mas agora ela está indo lá. Então, se alguém puder ajudar financeiramente, porque o Levi, ele está, né, se virando nos 30. E tem uma colega da Maiara que vai também, são as 2 meninas que vão, são seminaristas e estão indo. E ela está preocupada com a colega. Ela não está preocupada, ela sabe que o Levi vai se virar, ela sabe que ele vai dar o jeito dele. Então, quem puder ajudar, está aí o pedido. E também, hoje eu conversei com o Levi. É claro que muita coisa ela comprou, passagem financiada. Então, eu posso ajudar depois, no mês que vem. Então, vamos cooperar com a Maiara nessa viagem. Tá? Então, muito obrigado a todos. Tá? Tem ali o menino nos visitando, né? Eu não sei o nome, né? Mas está com a gente. Está ali, não sei se namorado, da calada, da caladinha, né? Então, está aí com a gente. Muito obrigado. Tá, eu quero agradecer mais uma vez a todos, e pastor Moisés e irmã Ana, muito obrigado. Tá? Então, nós vamos ficar de pé e vamos orar, né?
Depois nós vamos sair, e vamos sair por essa porta aqui, a porta da frente está fechada, vamos sair por aqui, eu vou estar ali com o pastor Moisés. Oremos. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que ouvimos, obrigado pelo pastor Moisés, pela experiência dele, Pai. Obrigado pela esposa, e obrigado, Pai, por tudo que ouvimos. E eu peço que o Senhor nos abençoe, todos nós que estamos aqui, que nós possamos, Pai, ter esse cuidado, esse carinho com as nossas famílias, Pai, com os nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges. Pai, continue protegendo nossas famílias. E agora, quando sairmos, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma boa noite, nos dê um bom final de semana. E continue, Pai, pela Tua bondade, porque nada merecemos, mas pela Tua bondade, renovando a Tua misericórdia sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, você pode sentar-se, fazer sua oração silenciosa e que Deus nos leve em paz.